Olá, tudo bem? Essa semana nós vamos começar mais uma semana de estudos. Se você já veio aqui na escola para buscar o seu material, as suas atividades, você já percebeu que dessa vez ela veio um pouco diferente. Se você ainda não veio, pede para alguém da sua família vir buscar, ok? Dessa vez a tia Aline mandou em folhinhas assim. Tá vendo? São bloquinhos separados, tem alguns textinhos, atividades. Nós vamos usar bastante, a partir de hoje, o caderno de vocês. Então, já deixa separado aí nessa casa um caderno. Vamos praticar bastante as letras, bastante a nossa escrita. Então, é muito importante que você assista às aulas, porque se você só pegar aqui as atividades e começar a fazer, você não vai entender o que tem por trás dela. Nos vídeos eu sempre vou falar assim, agora nós vamos fazer tal atividade, pegue aí a sua folhinha. Então eu vou mostrar qual a folha daquele dia e vou pedir para que você cole no caderno, recorte ou cole. Então não é somente pegar as folhinhas aqui e fazer tudo que está aqui. Cada dia é uma atividade diferente, algumas você vai precisar colar no caderno, outras nós vamos usar o livro. Então é importante que você preste muita atenção nas aulas, nos vídeos que eu vou mandando no grupo e qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Se às vezes eu demorar um pouquinho para responder é porque eu tô na aula, mas assim que eu conseguir eu respondo para você. Combinado? Então vamos para a nossa atividade de hoje. Antes de mais nada, assim que você pegar o seu caderno, todos os dias nós vamos escrever o cabeçalho. Você lembra quando você fazia isso aqui em sala? Na primeira linha da folha do caderno, você escreveu o nome da nossa escola. EMEF, que significa Escola Municipal de Ensino Fundamental. Maria Lúcia Gereto Caldas. Lembre-se de já escrever com a letra de mão. Depois embaixo você vai colocar a nossa cidade, Ibitinga, vírgula, e a data de hoje, 2 de agosto de 2021. Todos os dias, então, mesmo que eu não falar aqui no vídeo, sempre que a gente for começar alguma atividade, não esqueça de fazer o cabeçalho. Nome da escola, a cidade com a data de hoje, o dia da semana e depois o meu nome embaixo, combinado? E vamos para a nossa atividade. A primeira atividade de português, nós vamos relembrar sobre a pontuação. Você recebeu aí no seu material essa folhinha aqui. A minha já está pintada, é essa aí do lado. O que você vai fazer? Vai recortar aqui em volta dessa marquinha e vai colar aí no seu caderno essa folha com atividade de pontuação. São as pontuações para a gente relembrar. A primeira pontuação, o primeiro sinal, é o sinal de ponto final. O que ele indica? Indica que a frase terminou. Sempre no final das frases nós vamos colocar o ponto final. Ponto de interrogação. É quando alguém está fazendo uma pergunta. Se eu só colocar uma frase sem o ponto de interrogação, ela não fica no sentido de dúvida, no sentido de pergunta. Se eu quero perguntar, que dia é hoje? Vai o ponto de interrogação no final. Bom dia, você dormiu bem? Estou perguntando. Sempre quando eu tiver alguma dúvida, no final da frase eu preciso colocar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, que é esse com um tracinho, um pauzinho embaixo, ele quer dizer admiração, surpresa, alegria. Que bom que você veio! Hoje nós voltamos às aulas. Então, sempre que eu estiver nesse sentido de expressão, de admiração, de espanto, de surpresa, de alegria, eu uso o ponto de exclamação. Os dois pontos indicam que alguém vai falar. Por exemplo, se eu vou dizer assim: então a mãe disse ao menino. 2 pontos. E aí depois a gente já vem com um travessão. O travessão, ele introduz uma frase direta. Sempre que alguém for conversar, quando você for escrever um texto, que a pessoa for falar, preciso colocar o travessão, que é esse tracinho deitado. Os 3 pontinhos, nós chamamos de reticências. Ele indica uma pausa, uma dúvida, que a frase foi interrompida. É uma suspensão de pensamento. Por exemplo, se eu digo assim: o que nós vamos fazer hoje? Nessa frase eu usei a reticências, porque eu estava pensando. A vírgula, que também é muito conhecida nossa, indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Vou dar um exemplo para você. Se eu digo assim: eu gosto das cores amarelo, vírgula, azul, vírgula, e vermelho. Para não ficar todas as expressões juntas nessa frase, nós usamos a vírgula para separar. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. E o parêntese, que é esse sinalzinho aí, é usado para separar palavras ou expressões na frase,
para chamar atenção ou para dar uma explicação. Eu vou mandar um vídeo para você depois no nosso grupo para você olhar e relembrar toda essa pontuação. Lembre-se que elas são muito importantes para o nosso texto. A pontuação ajuda o nosso texto, a nossa frase a ganhar sentido. Se não coloco pontuação, a frase fica toda bagunçada e difícil de entender. Agora você vai pegar a sua próxima folhinha, essa aqui, que é a nossa folha de atividades. Aqui nessa folha tem várias frases, todas sem pontuação. Nós vamos colocar a pontuação em todas elas para que elas tenham sentido. Lá na primeira frase, André, você assistiu o jogo do nosso time? Puxa, foi um jogão. Fica estranho, não é? Então, nós vamos colocar os pontos que precisam. André, você assistiu o jogo do nosso time? Está perguntando, então qual a pontuação que eu uso? O ponto de interrogação, coloca aí com seu lápis de escrever. Você assistiu o jogo do nosso time? Puxa, foi um jogão. Ali no puxa já posso colocar uma vírgula. Foi um jogão, é uma expressão de alegria. Então, uso o ponto de exclamação. Na frase de baixo. Fique quieto, menino, você está atrapalhando a realização do exame. Ali no fique quieto, menino, como se fosse uma ordem, a pessoa está mandando. Também coloca um ponto de exclamação. Você está atrapalhando a realização do exame. Aí eu posso usar um ponto final. Na outra frase, que pipa incrível você fez, João? Você poderia fazer uma para mim? Olha a pergunta aí. Lembre-se, sempre que tiver uma pergunta é um ponto de interrogação. As outras frases eu vou deixar para você fazer, combinado? Lembre-se, pergunta, eu uso ponto de interrogação. Lembre-se de usar a vírgula, de usar o ponto final nos finais de frase. Qualquer dúvida é só você me perguntar, combinado? E depois na próxima semana eu vou corrigir sua atividade. Então hoje você vai colar 2 folhas no caderno. A primeira folha, que é essa da pontuação, e depois a segunda folha é essa aqui com as frases para você pontuar.